Fala, meu povo, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Como é que tá o tempo aí? Tudo certinho? Então, vamos lá. Vou fazer uma pequena introdução aqui. Esse curso aí é para meus alunos aí que se matricularam aí através da minha pessoa, tá? Gratidão sempre. Como prometido, eu falei que ia dar um cursinho para vocês sobre desenvolvimento pessoal. Talvez aqui não tem como estar mais próximo, o local não está tão propício, né, para um treinamento, mas assim, como eu prometi para vocês que eu ia entregar um conteúdo top de qualidade, tá? E outra, esse conteúdo agora aqui, esse vídeo, vai ser 30 minutinhos apenas, tá? Ao longo do tempo, né, dependendo da dinâmica, da forma como a gente for conversando, eu vou estar passando mais alguns conteúdos para vocês, mas esse conteúdo aqui é o prometido, tá? Esse treinamento também está destinado aos meus alunos das Sigmas Profissões, que vão se formar. Tem uns que vão se formar, vai estar se formando amanhã, em Manhuaçu, na cidade de Xique-Xique, Jequié, Itabuna. Dentro deles está Gustavão lá de Nova Venécia. Irmão, aquele abraço. Emanuel de Itabuna, Cleito de Manhuaçu, Jonathan, Valdiclei, Nayara, Pedro e Givanildo, tá? Givanildo me abandonou, hein? Não tá falando mais comigo lá, hein? Vou puxar a tua orelha, hein? Já estamos chegando. Ó, pessoal aí de Jequié e pessoal de Xique-Xique. O tempo tá correndo, né? Parou para analisar, né? Eu demorei, como prometi, eu demorei, mas cheguei. Mas vamos lá. Outra coisa também que eu vou falar bem interessante. Pessoal, o vídeo não vai ter corte, tá? Eu vou fazer diretão. Aqui, como é que eu posso te dizer? Enfim, não vai ter nenhum corte. Então, não esquenta se eu tossir, se alguém passar aqui e falar comigo, ou se alguém aqui, porque eu estou dentro do escritório aqui da empresa, tá? Na Sigmas Profissões da Matriz. Então vamos lá. Esse curso está dividido em 3 módulos. Quais são eles? Gente, eu vou estar falando aqui das configurações da mente, tá? No caso, eu vou explicar o que funciona, qual é o passo a passo, qual é o processo por onde as informações entram para dentro do nosso consciente e inconsciente, para dentro da nossa mente, né? E como, através dessa informação que entra, que a gente absorve, a gente se comporta. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar também sobre produtividade, tá? Tá aqui. Vou falar um pouquinho do quadro também. Esse quadro aqui também não foi tão preparado, tá? Como eu disse para vocês, a minha intenção é fazer com que vocês tenham a melhor qualidade de conteúdo. Então, usem o máximo de criatividade, porque assim, eu peguei uma partezinha do escritório aqui melhor, entendeu? Para fazer essa filmagem para vocês, tá? E é de coração, sabe que eu não estou cobrando nada por isso. Vamos lá. E eu vou estar falando também de quadrante financeiro. Essa é uma das informações que eu queria passar para vocês de uma maneira assim, bem clara e bem objetiva. Porque dentro desse quadrante financeiro aqui, ó, que é o primeiro modelo financeiro pessoal, é onde vocês vão entender em qual estágio vocês estão na vida profissional de vocês e na vida financeira, tá? Como vocês estão vendo aqui, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro eu vou falar sobre o modelo financeiro, sobre o quadrante. Isso aqui é um quadrante, é um quadro. Eu posso dizer, Gustavo, Cleiton, enfim, não vou repetir, né? Aí já sabe quem tá aí. Eu posso dizer para vocês que é o seguinte: dentro de todos os seres humanos, independente da raça, independente do país, do estado, onde eles estiverem, um deles sempre vão estar enquadrado dentro de dessas partes aqui, desse quadrante. Isso aqui, lembrei. Outra coisa, como eu estou fazendo uma introdução, eu preciso explicar a vocês o seguinte. Eu sou um tipo de pessoa que gosta de falar de uma maneira um pouquinho mais rápido, mas de maneira bem clara. Sempre existe um processo, um passo a passo, né? Então eu sempre gosto de dividir a mesma informação e a minha comunicação em modelos mentais. O que é modelos mentais? Nada mais é que são informações que te traz fundamento, que te traz princípios. Se você pegar hoje te dar um exemplo de modelos mentais. Modelos mentais nada mais é que é um padrão. Vamos dizer, eu tenho uma certa informação, eu trabalho com operador de máquinas. Essa informação de operador de máquinas, existem diversos tipos de ideias, palavras, talvez até alegorias, enfim, brincadeira relacionada a esse tipo de profissão. Então, quer dizer,
Modelos mentais nada mais é que é uma informação conjunta, porque logo depois eu vou mostrar para vocês como é que é o passo a passo de você pensar, internalizar, sentir e depois se comportar para depois você gerar o resultado. Eu vou te falar o passo a passo de como você consegue enxergar, né? Tomar consciência disso e como você gera resultado a partir disso. Entendeu? Então eu quero que vocês entendam que eu sempre vou dividir todas as minhas informações, todos os meus treinamentos em modelos e ideias. Tá? Modelos é coisa, são fundamentos, são princípios, sempre lembrando, que sempre te leva a uma ação. Ideias, nada mais é que eu posso estar falando aqui, exemplo, vou jogar uma bola. Cheguei agora no escritório. Não, ideias é tudo aquilo que não leva nenhuma ação, não leva a ação. Ideia é tudo aquilo que só para preencher argumentos, preencher ideias, preencher diálogos, entendeu? Mas existe, exemplo, dentro da comunicação de todos os seres humanos, existem aquelas pessoas que são excelentes na área da comunicação, que já entende que como funciona o processo de internalizar, o processo de racionalizar as informações que vêm de fora, entendeu? Então, quando as pessoas já têm consciência disso, ela fica muito mais fácil de operar nesse mundo aqui material, nesse mundo aqui, enfim, na vivência, né? Dia a dia, quando a pessoa tem consciência do que já faz. Beleza, vamos lá então. O que eu vou estar apresentando para vocês aqui agora é o modelo financeiro pessoal. Como eu disse agora no início da aula, modelo financeiro pessoal, todo ser humano tem. Vamos iniciar. Exemplo, o primeiro quadrante aqui do modelo financeiro. Aqui nada mais é que é o empregado. Se você parar para analisar, na verdade eu vou apresentar para vocês um modelo. Dentro desse modelo de quadrante aqui existe o empregado, existe o autônomo, existe o dono, que é o empresário, e existe o I de um investidor. Gente, eu falo um pouquinho rápido, mas ao longo do tempo eu vou estar diminuindo, né? Porque eu estou cheio de coisa para fazer, mas não é por isso que eu vou deixar de arcar com esse compromisso. Investidor, dono, aqui é autônomo e aqui é empregado. Bom, dá para vocês entenderem. Então isso aqui é um modelo mental. Então, dentro desse modelo mental, dentro desse quadrante aqui, todos os seres humanos estão enquadrados em uma desses quadros. Exemplo, empregado. Tenho certeza que muitos de vocês aí estão enquadrados dentro desse modelo quadrante aqui. E o que eu tenho a dizer relacionado a esse quadrante aqui? O modelo mental de um empregado, normalmente, a gente já sabe que é o seguinte. Não, eu preciso de um sistema, eu preciso de uma empresa a qual eu preciso trabalhar, porque dali que vai tirar meu sistema, vai tirar meu sustento. Eu preciso de um sistema ou de uma empresa, porque dali eu consigo trabalhar, porque eu preciso de alguém para estar me mandando. Nada ruim disso, não há nada de pior nisso. Tem gente que realmente quer trabalhar numa empresa, que quer ter uma carreira ali, e não há nada de errado nisso. Só que ela se enquadra só no quadrante de empresário. Ele sempre vai estar de empregado. Essa pessoa sempre vai estar na dependência de um sistema, sempre vai precisar de um patrão ou de um chefe para poder organizar a vida dela, para poder ganhar dinheiro na vida. Se você parar para analisar. Qual é o próximo quadrante? Eu vou fazer um resumão aqui rapidamente, tá? O próximo quadrante é o de autônomo. Quem é o autônomo? Se você parar para analisar, o autônomo é aquele cara dono de padaria, ou então um mecânico ali que tem uma oficina, né? Ele, no máximo que ele tem é 1 ou 2 ou 3 funcionários. Ele não tem mais de 3 funcionários. Normalmente esse cara foi um excelente empregado, um excelente técnico. Ele pegou aquelas habilidades dele ali, ele foi tão bom naquela habilidade que ele resolveu abrir o próprio negócio dele. Então, consequentemente, ele vira um autônomo. Mas o cara também que é autônomo não quer dizer também que ele é empresário. Não quer dizer que ele é empresário, porque hoje as habilidades de empresário, né, exige vários tipos de habilidade, né? Exemplo, tipo gestão, comunicação, negociação, venda. E hoje, para você ser empresário, você tem que estudar, existe muita informação. É claro que existe aqueles tipos de pessoa que vem como um talento nato, né? Para saber delegar funções, delegar tarefas, delegar pessoas. Mas assim,
Falando de uma maneira exata mesmo, na maneira de um conhecimento concreto, existem alguns conhecimentos que dotam o empresário daquelas habilidades que fazem com que gira um sistema assim em volta dele, que cria um ecossistema, tá me entendendo? Deixa eu falar um pouquinho aqui desse quadrante de empregado para vocês entenderem onde vocês podem chegar. Como é a mentalidade de um cara também que é empregado? Eu posso dizer o seguinte, que um empregado, ou um funcionário, ou um colaborador de uma empresa, a gente pode dizer que existe o colaborador de baixo escalão, ou o empregado de médio escalão e de alto escalão. O empregado, o colaborador, não tem nada de errado nisso. A questão é o seguinte, normalmente o empregado que é de baixo escalão é aquele cara que é assim, ele vai trabalhar porque só tá atrás de dinheiro, né? É forçado. Tu vê que é aquele cara bem forçadinho, que tá ali só para sugar mesmo, assim, um exemplo, não veste a camisa da empresa. Esse aí é o que encontra, é o que a gente mais encontra. Na realidade, o mundão tá cheio desses, que pega carona aí nas costas dos outros. Nada errado, isso aí, não tem nada de errado nisso. A questão é o seguinte, eles sempre vão ter que depender de alguém para estar se resolvendo na vida. Sempre. Tu pode ver que esses sempre são os mais desesperados e eu vou te explicar por quê. O empregado também de baixo escalão, esses são os piorzinhos. Esses são os piores. Esses normalmente, vamos dizer, dentro do quadrante de empregado, as pessoas realmente eles sempre estão procurando subir de níveis. Correto? Sendo assim, os que estão mais acima, que estão dando mais energia para, por exemplo, se tornar um empregado ou um colaborador tipo assim, de alto escalão, de sucesso, sabe que exige força para que isso ocorra. Então, exemplo, esse empregado de baixo escalão está sempre querendo minar energia. Eu sempre que ficar reclamando, falando pra caralho. Vou falar algumas palavreadas aqui, mas como a gente tem uma proximidade bem boa, então acho que não é ruim. Então esse pessoal aqui, empregado aqui, normalmente é aquelas pessoas que, enfim, não quer nada com porra nenhuma. Desculpa a palavra, mas é isso aí, tá? O de médio escalão ainda está fazendo uma forcinha para chegar lá, para ser um cara... Porque qual o benefício de ser um empregado de alto escalão, então um empregado realmente que faz acontecer? Qual o benefício disso? Acho que não precisa nem de muito para a gente pensar, né? Mais dinheiro, mais oportunidade, né? Esse normalmente, acho que sempre estão procurando se desenvolver, sempre estão procurando também se orientar, enfim, sempre estão fazendo o possível e o impossível para que as coisas aconteçam. Esse normalmente, que chega a nível alto escalão, são os mais compromissados e que tem mais resultado, isso não tem dúvida. Mas assim, é claro que hoje, para você ser um empregado de alto escalão, hoje, nas empresas hoje em dia, existe muito empresário, muito autônomo que suga, né? Sabe disso? Vocês sabem disso. É aquele tipo de sanguessuga que aproveita da sua bondade, ou então talvez você sabe que todos nós sabemos na realidade. É que hoje para você ter alguma coisa, um trabalho, a gente sempre precisa fazer a mais do que é mandado, a mais do que precisa ser feito, né? Porque as coisas são bem mais difíceis, as coisas precisam para ter um resultado mais concreto, mais rápido, a gente precisa botar bem mais energia. Então esse tipo de pessoa que já está tendo esse tipo de mentalidade, uma coisa eu preciso explicar para vocês. Existe a pessoa com a mentalidade de cadeira de balanço. Ela sempre oscila. Ora uma hora vai para frente, ora uma hora vai para trás. Esses é o que realmente estão sempre voláteis. Sempre na esperança de cair o saco de dinheiro nas pernas ou nos braços, para sair correndo e falar que é o que a boa vida não faz, né? E acabei agora até fugindo aqui de onde eu estava. Ah, tá, beleza, mas vamos prosseguir. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o que vocês têm que tomar cuidado é que existe muito empresário ou autônomo que se aproveita muito da situação. Aquele cara ali que está se esforçando pra caralho, ele realmente dá uma performance na vida, dá uma alavancagem, traz resultado, e normalmente o empresário ou o autônomo se aproveita disso, porque talvez é o único que está trazendo resultado. Fazer o que? Cada um está no seu posto, né? A gente não pode falar nada. Mas assim, o que eu tenho que dizer a vocês é o seguinte, é que hoje, para você ser hoje um empresário, um empregado, né, de sucesso, um colaborador de sucesso ou um funcionário, eu tenho que dizer uma coisa para vocês também muito interessante. Eu nunca falo também, é difícil. Hoje eu estou falando funcionário, porque eu estou trabalhando numa empresa que realmente sempre falou. Mas assim, eu como empresário, eu como autônomo, ou como pessoa realmente que cria um sistema, uma empresa, eu vou procurar pessoas que querem colaborar com a minha causa, que querem colaborar com o meu projeto.
Eu acho assim que a gente consegue extrair muito mais coisa das pessoas que querem colaborar com a gente, colaborar com a causa, com o sistema, do que aquelas pessoas realmente que é apenas ferramenta. Eu até brinco com isso, por exemplo, funcionário é a mesma coisa que quase uma engrenagem, né? Um funcionamento. E colaboração ou colaborador, ele colabora com uma causa. E para vocês terem esse tipo de mentalidade, esse tipo de percepção, existe um conhecimento, existe uma experiência, entendeu? Existe um perceber, né? Uma percepção. Enfim. Então, já sabendo aí que... existe... já esqueci. Existe um cara com a cadeira de balanço e existe cara com a mentalidade de Fórmula 1. O que é a mentalidade de Fórmula 1? Aquela mentalidade, aquele mindset que só avança. Avança. Tem problema? Não tem problema, resolva, avança. Problema chegou, não tem problema, avança. Exemplo, ele não oscila. Então existe o cara com a mentalidade de cadeira de balanço, existe o cara com a mentalidade de Fórmula 1. Isso aqui é só um exemplo, uma analogia que eu estou fazendo para vocês entenderem qual é o tipo de pessoa que tem mais resultado, qual é o tipo de pessoa que consegue avançar de uma maneira bem mais rápida na vida. Eu estou botando para vocês esses modelos mentais, essas analogias, né, essas historinhas, para vocês começar a internalizar de uma maneira mais rápida. Então, hoje, o cara que é um empregado de alto escalão, ele tem uma mentalidade mais de Fórmula 1. Ele só tem a mentalidade de avançar. Não, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu preciso chegar no meu resultado, eu preciso chegar no meu objetivo. O cara que é mediano, quando o cara é empregado, ele está chegando lá, né? É um cara que já passou por teve várias experiências, adquiriu vários conhecimentos, né? Tá no caminho. E normalmente, eu divido também as pessoas assim, tem a pessoa fria, a pessoa morna e a pessoa quente. Né? É como se fosse também o de baixo escalão, o de médio escalão e o de alto escalão. Né? Então, quer dizer, hoje, e existe também uma coisa que eu não falei com vocês, é o seguinte, dentro do empregado de alto escalão existe o intraempreendedor. O que é esse cara intraempreendedor, sendo um empregado de alto escalão? Esse cara é um empreendedor, só que ele trabalha, né, como um funcionário, como um colaborador, mas sempre tem ideias novas, sempre realmente, exemplo, está procurando fazer algo para melhorar ali, como eu sou vendedor, né, o script dele, né, aquela informação ali, ou então um cara de operador de máquinas pesadas, ele sempre vai ver maneiras de facilitar o serviço dele. Esse cara realmente, quando se torna a nível intraempreendedor, né, que vem de dentro isso, é uma coisa bem mais, eu posso dizer, bem mais forte, é quase uma questão de propósito, eu posso dizer, quase questão de propósito. Né? Ao longo do tempo eu vou passar para vocês também umas ferramentas muito interessantes que eu tenho de alinhamento relacionada a propósito. Né? Eu consigo, através de algumas análises, né, análise comportamental, de algumas ferramentas que eu tenho dentro da minha área, que eu consigo extrair, né, fazer uma análise comportamental da pessoa, eu vejo toda a personalidade dela, vejo a forma dela produzir, a produtividade, né, relacionada a tempo. Né? E o que eu estou mostrando para vocês aqui é uma informação que vai ajudar muito vocês, né, ao longo do tempo, e que essas ferramentas que eu tenho também, que eu faço às vezes de maneira individual, consegue extrair de vocês, e a partir disso eu coloco novas informações necessárias para vocês terem uma performance melhor na vida, tá entendendo? Então, eu trabalho com análise comportamental que vocês estão vendo aqui. Então vamos lá. Vocês já entenderam bastante relacionado então ao quadrante do empregado. Né? Existe o de baixo escalão, médio escalão e o de alto escalão. O de alto escalão normalmente tem a mentalidade de Fórmula 1, só estão sempre avançando, independente dos obstáculos, das dificuldades, né? Porque eu sempre brinco com a rapaziada. Ainda assim, enquanto você está vivo, só resta viver. Não tem um porquê de reclamar, né? Mas vamos lá. Vou passar agora para o quadrante do autônomo e você vai entender agora. Você vai ver que perto da tua casa também tem esses autônomos. O autônomo nada mais é que aquele cara, como eu disse para vocês, o doninho de padaria, o doninho de mercado, está sempre sozinho ali. Normalmente ele só está com uma pessoa, duas pessoas. Esse cara ainda não está com a mentalidade de empresário. Por que eu vou te falar isso? O cara que é autônomo, né, como ele foi um excelente técnico, ele acha que só ele sabe fazer o serviço melhor do que ninguém. Tá entendendo? Então todas as pessoas que ele coloca, talvez até mais inteligente para colocar para ele, para trabalhar para ele, ele acha que talvez aquela pessoa que é inteligente e que talvez até precise, talvez vai dar um golpe de estado nele, talvez vai pegar a ideia dele. Tá me entendendo? Então é uma coisa muito interessante. Depois que eu comecei a perceber isso, eu entendi, até porque a minha família também
são todas autônomas, tem alguns empresários também. Então quando eu entendi que o autônomo, ele só está mais preocupado em fazer o serviço dele ali de uma maneira exata, a ponto de não deixar ninguém. Então eu entendi que esse cara normalmente não passa de 3 pessoas. Sempre está trabalhando ou sozinho, montou aquela empresa dele ali na garagem, ou está trabalhando numa padariazinha, tá entendendo? Por quê? Quando coloca mais de 3 pessoas dentro de um mesmo local, o cara que não tem habilidade, exemplo, de inteligência emocional, né, para saber o sentimento e as emoções, quando as pessoas estão passando por certa dificuldade, enfim, o cara que não tem essa percepção, né, de inteligência emocional, o cara que não tem a percepção de delegar funções, né, que exige habilidade de liderança, o cara quando não tem a habilidade de negociação ou de gestão, ele bate cabeça. Muitos dos empregados que foram excelentes, que foram até intraempreendedores, eles às vezes abrem o negócio deles achando que vai ser flores, que vai empresariar. Muitos, eu posso dizer assim, falando uma escala de 100%, 20% eu posso falar que dá certo, porque existe, né, a determinação, a garra ali, a persistência, né? Mas 80% não, porque para tu gerir empresa, pelo menos a nível empresa que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Mas assim, não quer dizer que seja impossível. Hoje, para você passar para um próximo nível, para ter um próximo emprego, enfim, nova habilidade, você precisa de novas informações. E muitos não querem pagar esse preço. Porque, vamos dizer, durante talvez 30 anos trabalhando numa empresa, ou 20 anos trabalhando numa empresa, pegaram tanta aquela habilidade técnica que eles não querem realmente ter novas informações para conseguir gerir uma quantidade de pessoa maior, para ter a empresa tão sonhada. Né? Porque se você parar para analisar, vocês pararem para analisar, vocês vão ver que normalmente o empregado que assim que sai da empresa, não, na verdade não só o empregado, né? O colaborador. A gente sempre está à procura de mais tempo e mais dinheiro, né? Sendo que o empregado é o seguinte, o empregado ele está ali, né, vendendo o tempo dele, normal, faz parte, vendendo o tempo dele ali para a empresa, aí ele sai do empregado, porque já foi um excelente empregado ali, um excelente colaborador, um excelente técnico naquilo que ele faz, vai para a classe de autônomo. Ele começa a estruturar o negócio dele ali, mas aí quando ele começa a botar pessoas, ele vê que precisa de habilidade a mais, ele fala, vou ter que pagar o preço então de adquirir novas informações? Não. Então normalmente, por isso que tu vê muitos desses aí que fica, normalmente só tem um funcionário ou 2, ou só tem um negócio, pode ter até 2, mas mesmo assim você vê que é aquela bateção de cabeça, os autônomos. Mas assim, não é nada de errado em ser uma pessoa autônoma. Eu conheço o autônomo de baixo escalão, eu conheço o autônomo de baixo escalão, como eu já trabalhei para vários autônomos. Né? O autônomo de baixo escalão, normalmente, esse cara foi um excelente técnico, né, na empresa dele, um autônomo, estou falando do autônomo. Esse cara aí que é autônomo de baixo escalão, ele foi um excelente técnico, abriu a empresa dele, mas mesmo assim, em questão de estrutura, né, de local, de aluguel, talvez de coisas de administração financeira, talvez ele não se sai bem. Ou em questão de marketing, né, de criar toda uma estrutura, de padronizar, né, de mostrar a empresa, talvez ele não é muito bom, porque existe. Existe também o autônomo também de médio escalão. O autônomo de médio escalão, normalmente ele já está procurando novas informações, já entendeu que você, para gerir pessoas, para lidar melhor com nossos clientes, você precisa de uma informação de qualidade. Para você ter o máximo de proximidade, o máximo de conexão com o teu cliente. Porque normalmente, pessoal, você sabe muito bem que hoje, para você ter uma empresa saudável mesmo e manter aquele cliente com você, você tem que ter uma máxima conexão. Né? Então, ao longo do tempo, por que eu estou enfatizando nisso? Normalmente os autônomos, eles focalizam muito no produto ou no serviço. Eles focalizam muito pouco quando a questão é empatia, quando a questão é essas outras áreas que eu venho falando com vocês. Né? E o que é o autônomo de alto escalão? O autônomo de alto escalão, ele já entendeu o seguinte, ele já absorveu várias informações, já adquiriu várias habilidades, inteligência emocional, liderança, já adquiriu, mas ainda assim ele não colocou, não expressou de maneira, como é que pode dizer, não é extraordinária não, qual é a palavra que pode dizer? De maneira expressiva, né? Ainda ele não expressou de maneira expressiva, foi engraçado, mas ainda ele não expressou de maneira assim, escalável, a palavra correta.
Então, enfim, o autônomo bem-sucedido é aquele cara que ele já entendeu todo o processo para se tornar um empresário, mas ainda assim não colocou de maneira concreta todas as habilidades necessárias. Né? Outra coisa, muita gente acha que só sendo um empregado bom, um colaborador top, vai ser empresário. Negativo. Para vocês verem que aqui existe um processo. Ó, existe o processo 1, processo 2, processo 3 e o processo 4. Esse processo 2, o segundo processo aqui, deixa eu dar uma olhada também para ver se essa câmera está gravando isso aqui. Tá. Então, esse processo 2 aqui, né, que é o segundo processo, depois que você se torna um empresário bem sucedido, não há nada de errado, não há mal nenhum em ser um autônomo bem sucedido. Tem gente que gosta, não, Marcos, eu só quero ter ali meu negocinho, minha mecânicazinha, minha padaria, não há nada de errado nisso, eles podem. Mas aqui eu estou falando para tipo de pessoas que têm uma ambição realmente de alavancar na sua vida assim, de uma maneira extraordinária, tá me entendendo? Fica à vontade aí, galera. Então, tá me entendendo? Então, quer dizer, existe um passo a passo, existe um processo. Vou falar um pouquinho agora aqui do processo de empresariar. Como vocês já entenderam que o autônomo de alto escalão, ele já entendeu que precisa de certas habilidades. Ele até adquiriu essa habilidade, mas não colocou. Né? Hoje, para você ser um empresário, você tem que saber delegar funções e delegar tarefas. Claro, trabalhar também faz parte, mas você precisa dessas capacidades. Hoje eu posso dizer para vocês também que existe um empresário de baixo escalão, existe um empresário de médio escalão e existe o empresário, né, que é o dono de alto escalão. O pessoal que está desse lado de cá, desse quadrante aqui, rapaziada, exemplo, o cara que é dono e o cara que é investidor, esses caras aqui, eles já não fazem parte já do sistema, eles já criam o próprio sistema. Eu quero que vocês entendam isso. O pessoal que está no quadrante lado esquerdo aqui, ó, o cara que é empregado e o cara que é autônomo, ele ainda assim é escravo do próprio negócio ou é escravo de um sistema, que ainda assim você precisa de, exemplo, de estar dentro de um local para ter o teu retorno financeiro. Há algo de errado nisso? Não. De mal? Não. Cada um está na sua vida, cada um está no seu capítulo. O que eu estou querendo explicar para vocês aqui sempre é o seguinte: existe um modelo financeiro pessoal que todo ser humano tem, independente de onde ele estiver. Mas assim, para chegar nos modelos financeiros, nos modelos profissionais, que vai te trazer mais tempo e vai te trazer mais dinheiro, vai precisar de novas informações e novas habilidades. Tá? Então o quadrante aqui, desse lado direito aqui, que é onde você vai ter tempo e vai ter dinheiro, vai ser onde você pode... Cara, eu vou ser sincero para vocês. Desde muito tempo, já tem 10 anos que eu estudo a área de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento empresarial. Então, eu posso dizer o seguinte, é difícil sim. Hoje você ser um empresário de sucesso, hoje, de tudo que está acontecendo, é difícil, mas não é impossível. Porque, pela quantidade de informação que está vindo hoje, não sei se vocês lembram que muito tempo atrás, eu posso dizer uns 20 anos atrás, a gente não tinha telefone celular, não estava com WhatsApp, Facebook. Agora sim, essa tecnologia, ela nos facilitou muito, né, essa quantidade, esse mar de informação. Mas consequentemente disso, né, com esse excesso de informação, nos trouxe muita dúvida. Então a partir disso, hoje para você ter um discernimento, para você ter racionalizar e ver o que é realmente importante para você e o que não é importante para você, você precisa de um modelo mental ou você precisa de um embasamento forte, né? Ou de uma percepção, uma mentalidade forte e entender, não, para você chegar na verdadeira assertividade. Não, eu preciso hoje, não, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que precisa ser feito. Até você chegar nesse ponto, você vai passar por muitas dúvidas, porque é muita informação hoje em dia. Por isso que eu venho falando para vocês dos modelos mentais. Eu sempre digo, tem pessoas que falam ideias e tem pessoas que falam modelos mentais. Tá? Normalmente é que sabe quem entende de modelos mentais, e modelos mentais se enquadra em diversas áreas, né? Exemplo, aqui estou falando de um modelo financeiro pessoal para vocês. Aqui eu vou falar relacionado à própria mente, né? Relacionado à parte emocional e à parte racional. E aqui eu vou falar de uma ferramenta de produtividade que eu uso muito dentro dos meus negócios, né? dentro da minha vida também pessoal. Então, modelo 1, modelo 2 e modelo 3. Tá? É como se eu fazer uma analogia aqui de um computador. É como vocês pegassem os seus processadores antigos, tirassem e colocassem os novos processadores.
Então o que eu estou passando aqui para vocês aqui é uma analogia a isso, tá? São novos processadores, tá? Novas informações. Então, prosseguindo aqui nesse modelo financeiro aqui, que eu já vou finalizar. Então, vocês podem ver que existe um processo, gente. Vocês precisam de novas informações hoje. Vamos dizer, Marcos, hoje eu me considero um empregado de baixo escalão, tá? Então, você precisa de novas informações para você se tornar um de médio, um de alto. Marcos, eu sou autônomo e sou dono do meu próprio negócio. Então, vocês precisam de novas informações. Marcos, eu sou empresário, mas eu estou ali parado ali, minha empresa está, enfim, relacionada à venda, relacionada à gestão, precisam de novas informações. A vida, evolução é informação, não tem para onde correr. Vou falar aqui um pouquinho do investidor para vocês e entender também aonde é que vocês se enquadram nisso, né? Nessa área da liberdade. O investidor nada mais é que o seguinte: o cara que chega a nível de mentalidade de investidor, ele já entendeu todo o processo de empresa. Porque ele já sabe como uma empresa funciona, todo passo a passo ali que vai acontecer internamente, né? Relacionado à administração, financeiro, né? Já que eu sou investidor, vamos falar de dinheiro, como ele já entendeu o processo assim de curto, médio e longo prazo das empresas, então para ele fica muito fácil alocar o dinheiro dele ali, né? Independente do sistema ou da empresa a qual ele for investir, ou do sistema que ele for investir. E para você ver, para vocês verem que para você ser hoje um investidor de sucesso, olha o tanto de coisa particularmente que vocês devem passar para vocês serem um investidor de sucesso. Assim, de sucesso, uma coisa que eu estou te falando assim, um investidor profissional. Não falando uma coisa que, como pode dizer, apesar que antes de você também ser um investidor profissional, você passa por vários altos e baixos. E, claro, através da experiência também que a gente vai pegando conhecimento, né? Nem em todo lugar, principalmente aí, né? Bahia, enfim, eu estou com turma em alguns outros estados também. Mas tem muitos locais que esse tipo de informações não chega. Então a gente entende que existe um processo, mas cada um está no seu capítulo, não é mal nenhum nisso, tá? Então hoje, para você se tornar um investidor hoje de sucesso, você precisa entender minimamente de empresa, né? Falando de uma maneira assim, falando de verdade mesmo, entendeu? Agora é o seguinte, eu vou passar para vocês aqui uma coisa muito interessante mesmo. Se eu soubesse isso aqui desde quando eu era mais novo, eu tenho que falar uma coisa com vocês bem interessante. Eu também vim de cultura baixa, né? Eu sou do Complexo do Alemão. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Mas hoje eu estou em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Mas eu sou do Complexo do Alemão. Eu vim de cultura baixíssima. Mas, assim, minha família sempre fez o possível e o impossível também para que eu conseguisse minhas coisas, estudasse, enfim. Mas, tanto é que acho que com 4, 5 anos de idade, eu saí da favela, comunidade, e fui morar, a gente fala pista, né? Favela e pista. Eu fui morar na pista. Então, meus pais sempre se esforçaram para dar o máximo de conhecimento ali que eles tinham, né? Relacionado a dinheiro, relacionado a Deus, relacionado à escolaridade, deram o melhor deles. Mas eu posso dizer para vocês que esse melhor deles ainda não foi o suficiente para chegar onde eu preciso chegar. Não há nada de errado nisso, mas assim, tanto é que eu estou falando para vocês aqui, é questão de merecimento, questão de fazer acontecer. Eu sou um cara que faço muito acontecer, independente da circunstância, não choro, comigo não tem isso. Eu sempre fui um cara raçudo, né? De raça. Então, o que eu estou querendo passar para vocês aqui é o seguinte: existem certas informações que eu sempre pedi na minha vida que nunca chegou. Só depois que eu lutei pra caramba que foi chegar a esse conhecimento. E é esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês aqui. Beleza, agora o que eu vou explicar para vocês aqui é o seguinte: esse aqui é o mais interessante, eu até gosto de explicar isso aqui. Como estamos falando de informação, né, de novas informações, né, vocês já entenderam já o modelo financeiro pessoal. Como eu estou falando de informação, eu preciso falar para vocês como a informação entra para dentro da nossa mente, como a informação é absorvida, para depois a gente exteriorizar ela. Eu preciso passar para vocês isso. Isso aqui é só um dos modelos mentais, tá? Existem inúmeros. Mas isso aqui, como é uma aulinha rápida e básica, ao longo do tempo a gente vai conversar e ver o que a gente pode fazer para mostrar para vocês os outros modelos que existem. Esse modelo mental aqui salvou minha vida. Eu posso falar para vocês, esse aqui salvou minha vida. Eu sempre falo para vários amigos aqui desse modelo mental aqui.
saca só. Marcos, realmente, de tudo que eu vi hoje na internet, escola e religião, né, independente de... Ainda eu não consegui entender como funciona o processo de armazenamento, o processo de exteriorização daquilo que a gente pensa. Até hoje eu não entendi. A partir de agora eu vou mostrar para vocês aqui como funciona esse processo de armazenamento, onde você memoriza, você começa a se comportar até você gerar o resultado. Se vocês pararem para analisar, né, todo ser humano tem os sentidos, né, correto? Paladar, tato, visão, audição, né? Seguindo essa linha, né, eu posso dizer para vocês o seguinte: aqui é um modelo mental da nossa mente. Né? Deixa eu só um instante. Tá aí, tá indo. Esse aqui é um modelo mental da nossa mente. Eu posso dizer o seguinte: dentro desse modelo aqui, eu dividi a nossa mente em duas partes: mente consciente e mente inconsciente, tá? Dentro desse modelo aqui. Aqui é o nosso corpo, tá? Já dizendo. Aqui é o nosso corpo e aqui é a nossa mente, né? O que eu vou falar para vocês aqui é como funciona o processo de armazenamento das informações até você se comportar e ter o resultado, tá? Hoje, as informações, primeiro, Marcos, por onde entram as informações que eu vejo na televisão, por onde eu absorvo as informações das pessoas que tem ao meu redor, através dos sentidos, né? Visão, paladar, olfato, tato. Vou fazer aqui, ó. Vou botar aqui a visão, paladar, tato, audição, visão, e olfato, né? Então, eu posso dizer o seguinte, cara, rapaziada, independente dos lugares que vocês estiverem, a informação ela sempre vai ser absorvida, correto? Como nós somos seres humanos, né? A gente temos pensamento, a gente tem um processo de pensamento, então a todo instante a gente está armazenando informação. Por quê? A todo instante a gente sempre está visualizando, a todo instante a gente sempre está ouvindo, a todo instante a gente sempre está tocando coisas. E isso gera imagens na nossa mente, tá? Toquei numa coisa, eu, de certa forma, naquele tocar, né, naquele sentir, a gente já sabe que existe um objeto. Então, automaticamente esse objeto já é alojado, é memorizado, absorvido para dentro da nossa mente. Exemplo, senti um cheiro, estou um pouquinho gripado, não esquentem. Senti um cheiro. Sentiu esse cheiro aqui, vocês podem lembrar de uma pessoa, lembrar de um lugar, ou lembrar, enfim, de diversas coisas. E ouvir algum tipo de som, mesma coisa. Então, todo o processo de absorção de informação, né, vem através dos sentidos. Mas assim, o que eu tenho que deixar com vocês é o seguinte: a gente são uma média das 5 pessoas, assim, a gente pensa mais ou menos a mesma coisa daquelas 5 pessoas com que a gente tem mais convívio. Exemplo, talvez nossos pais, né? A gente pensa e se comporta mais ou menos igual a eles, ou nossos melhores amigos, ou da nossa esposa, ou do marido, ou lá do local de trabalho, também, né? Então, a todo momento a gente está sempre sendo influenciado por 5 pessoas. Não só 5, né? A gente fala 5 é porque a gente sempre quer padronizar, a gente sempre quer trazer um modelo. Então, a partir disso, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Vocês sempre devem prestar atenção com quem vocês andam. Vocês sempre devem prestar atenção ao local aonde vocês estão. Porque vocês, querendo ou não, eu sempre falo, consciente, né? Assim, você não prestando atenção, e inconsciente, a informação está sendo absorvida. Então, por isso que lugares negativos, lugares que vão te prejudicar de forma negativa, tanto pessoal como psicológica, ou material, financeira, enfim, é prejudicial sim, tá? Marcos, mas eu sou um cara forte mentalmente. Beleza, mas ainda assim, por questões mesmo de qualidade, acho que as pessoas não precisam passar